Graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da Palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 18, versículo 17. Senaqueribe invade Judá. Contudo, o rei da Síria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabizaque com um grande exército ao rei Ezequias. A Jerusalém, subiram e vieram a Jerusalém. Tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Amém? Amém, irmãos? Irmãos, a paz. Nós estamos a cada dia vivendo dias mais difíceis. Certamente você está cauteloso, receoso e até mesmo temeroso com a situação que nós estamos vivendo. Esse coronavírus que saiu lá da China e foi chegando, veio até a Europa, veio até o Brasil e já está chegando nas portas das nossas casas. O que nós devemos fazer diante dessa adversidade, diante desse problema tão grave que nós estamos vivendo? Esse texto da palavra de Deus que nós acabamos de ler vai nos mostrar que o rei da Síria, Senaqueribe, enviou até a cidade de Jerusalém um grande exército. Na época, a Assíria era o império mais poderoso da região. A Assíria, ela, naquele tempo, tinha a proeminência e eles já estavam dominando grande parte da região ali. Faltava tomar a cidade de Jerusalém. E então, o rei da Assíria envia o seu general Rabsaque para afrontar o rei Ezequias, o rei de Judá. E eles chegaram nos muros da cidade de Jerusalém e começaram a afrontar. Da mesma forma que hoje esse vírus está assolando, amedrontando as pessoas, o exército assírio também fazia o mesmo com os moradores da cidade de Jerusalém. E o que fez o rei de Judá, o rei Ezequias? Nós vamos falar hoje sobre isso. Por isso, o tema da nossa meditação hoje é: o que fazer quando os inimigos chegam aos nossos muros? O que fazer quando os inimigos chegam aos nossos muros? O rei Ezequias tinha o seu inimigo, que eram os assírios, que era o seu exército. Nós também temos vários adversários, várias adversidades, principalmente essa pandemia que tem nos assolado. Mas o que nós devemos fazer? Primeira coisa que nós temos que fazer é nos conscientizar de que realmente o perigo existe. Há esse mal que está aí. Nós não temos que ignorar. E não é pelo fato de nós sermos filhos de Deus, sermos cristãos, que nós vamos estar isentos a essa tempestade, a essa pandemia, a essa adversidade. Veja que o rei Ezequias era um rei que fazia o que era reto perante o Senhor. O povo de Judá era o próprio povo de Deus. A cidade de Jerusalém é a cidade da paz, a cidade de Deus. Mas nem mesmo por isso eles deixaram de ser ameaçados. Eles não deixaram de passar por tribulações ou por tempestades. O mal existia. Lá estavam os exércitos assírios, um exército sobremodo numeroso, forte, para afrontar o povo de Deus. E era, humanamente falando, impossível defender aquela cidade. Por isso, o rei soube o que fazer, mesmo estando em desvantagem, mesmo estando em condição adversa.
Por isso nós vamos basear a nossa meditação na atitude do rei Ezequias. Quando o inimigo estiver diante dos teus muros, o que você deve fazer? Irmão, outra coisa que nós devemos ponderar nesses capítulos 18 e 19 do livro de Reis é que, se você observar ainda no capítulo 18, você vai ver que todo o povo, ou grande parte do povo, estava ali em cima do muro, tentando descobrir o que haveria de acontecer. Eles estavam em cima das muralhas de Jericó, vendo os exércitos assírios e ouvindo que Rabsaque, o comandante assírio, enviado pelo rei Senaqueribe, estava dizendo. E se você observar ao longo do texto, nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque o tempo não nos permite. Você vai ver lá que ele estava falando palavras de ordem, falando palavras de ofensa, dizendo que eles iriam ser derrotados, que eles não deveriam confiar no rei Ezequias, nem deveriam confiar no Senhor, porque eles seriam derrotados, e que eles deveriam se render, eles deveriam se entregar, e deveriam fazer aliança com os assírios. Era isso que Senaqueribe estava dizendo ao povo que estava em cima do muro. E o povo ouvindo, e não sabia que decisão tomar. Mas, observe bem, quando os inimigos estiverem diante dos nossos muros, você não pode ficar em cima do muro. O muro é uma condição de imparcialidade, nem do lado nem do outro. Alguém até diz que o muro é de Satanás. Tem aquela historinha que estavam muita gente lá no muro. E os enviados de Deus estavam dizendo, desçam daí, venham para o lado de cá, venham para o lado do povo de Deus, venham lá para o lado dos cristãos. E o diabo de braços cruzados não falava nada. Até que alguém que estava lá no muro disse, mas Satanás, você não vai nos convidar para participar com você? Nós que estamos no muro, nós que estamos indecisos. Aí o diabo vai dizer, o muro já é meu. Sim, o muro pertence a Satanás. E se nós observarmos bem, diante dessa pandemia, diante dessa adversidade, tem muita gente como Rabsaque que tem falado para você notícias ruins, para você desistir, para você entregar os pontos. Nós estamos vendo a mídia assolando e açoitando as pessoas com más notícias, notícias terríveis, causando pânico, causando depressão, causando angústia, sofrimento para o povo. E o inimigo muitas vezes trabalha na vida daqueles que estão ainda indecisos, aqueles crentes que não estão firmes, aqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, e eles estão temerosos e estão cheios de dúvida. A dúvida não é uma boa decisão, porque a dúvida não é de Deus, a dúvida é de Satanás, é do inimigo. Quando o inimigo estiver diante dos seus muros, não fique em cima do muro, não fique com medo, não ouça os maus rumores, não ouça as más notícias e não se entregue. Continue na luta, continue fazendo a tua parte, é verdade, porque o inimigo é feroz, nós temos que tomar nossas precauções, mas nós não podemos ceder ao próprio inimigo. Não ouça o que muitos políticos têm dito, não ouça o que a mídia tem dito, porque nós não sabemos se eles são confiáveis ou não. Não fique no muro, mas assuma um compromisso com Deus. O Senhor é o arrimo da nossa sorte. O Senhor é que guarda a nossa casa. O Senhor é que nos fortalece. Porque vão é o socorro do homem. É essa a primeira coisa que você tem que tomar. Primeira coisa, você tem que se conscientizar a respeito do problema. Mas você não pode ficar indeciso ou em cima do muro. Outra coisa que nós vamos observar aqui, o que fez o rei Ezequias, diante daquela afronta, diante do exército de Senaqueribe comandado por Rabsaque, diante daquela afronta que aqueles homens estavam fazendo contra o povo de Deus, o povo de Israel. Ezequias vai até o profeta e consulta o profeta.
Naquele tempo, a palavra de Deus ainda não tinha sido escrita por completo. E o profeta, no caso Isaías, era a própria boca a serviço de Deus, era a própria profecia. Quando o profeta dizia, era o próprio Deus que dizia através dele. Como dizia o profeta? Assim diz o Senhor. E quando o rei Ezequias vai consultar o profeta, ele vai buscar a palavra de Deus, a orientação de Deus. E é isso que você tem que fazer. Os inimigos estão chegando aos nossos muros. Os inimigos estão se aproximando de nós. O que nós devemos fazer? Consulte a palavra de Deus. Assim como Ezequias consultou o profeta Isaías, você deve abrir a sua Bíblia, você deve examinar as Escrituras e você vai ver a orientação que Deus tem para você ali. Sabe por quê? Que muitas vezes o povo está caminhando de uma maneira derrotista? Sabe por que o povo está combalido, deprimido e angustiado? Porque não consulta a palavra, não consulta a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquela que vai nos consolar no dia da angústia, porque ela nos promete o livramento. Ela está cheia das promessas de Deus e mostra um Deus verdadeiro, um Deus que não mente. Então você tem que examinar as Escrituras, até mesmo os crentes, que eles ficam divagando e vagando, mas não leem a Bíblia, não meditam na palavra. A palavra de Deus é que vai te livrar do dia mau, porque a palavra de Deus é palavra fogo, como diz o profeta Jeremias. Sim, é fogo que queima os inimigos, é fogo que queima o pecado, é fogo que aquece os nossos corações frios e desanimados, nos enchendo de ânimo. É palavra fogo que nos faz brilhar e ilumina os nossos caminhos, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É martelo que esmiuça a penha, diz o profeta. Sim, a palavra de Deus quebra todo o coração duro e também despedaça todos os inimigos do povo de Deus. Por isso você tem que consultar a palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo e útil para correção, para repreensão, para educação na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Consulte a palavra de Deus, porque você vai julgar ter nela a vida eterna, porque elas testificam de Jesus, que nos salva de todo o mal. É isso que você tem que fazer. E o que está na palavra de Deus? Quando o rei Ezequias, isso já está no capítulo 19, versículo 6, quando o rei Ezequias vai até o profeta Isaías, atrás dessa palavra, e o profeta Isaías diz uma frase para ele: não temas. É isso que o profeta disse para o rei. E é isso que você tem que fazer. Mesmo que o inimigo chegue às portas da tua casa, mesmo que ele esteja se aproximando dos teus muros, não tenha medo, porque esta é a palavra de Deus para você. A palavra de Deus é uma palavra que nos reveste de coragem. Lembra do Josué, quando ele estava prestes a suceder Moisés, e ele estava lá cheio de dúvidas, um desafio enorme na sua vida, porque ele teria a difícil missão de levar o povo até a terra prometida. Deus fala para ele: Josué, não temas, porque eu vou estar com você, não te deixarei, não te desampararei, mas seja corajoso, seja forte, não temas e nem te espantes. E é isso que Deus está falando para nós. Não tenha medo. Seja corajoso, seja forte, porque Deus vai estar com você, não vai te deixar, não vai desamparar você. Aí nós lembramos do próprio salmista Davi, que tinha muitos problemas, tinha muitos adversários, tinha muitas adversidades. Aí ele vai escrever o Salmo 27, quando ele vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem recearei?
Ainda que um exército se acampe ao meu redor, ainda assim não terei medo. O próprio salmista vai dizer: busquei ao Senhor e Ele me acolheu, me livrou de todos os meus temores. E ainda vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Por isso, é essa palavra que Deus tem para você. Pode haver um exército de coronavírus assolando você, tentando amedrontar você, mas se revista da coragem, da força do Espírito Santo de Deus, se encha da palavra de Deus, que vai te dar força nessa hora para você enfrentar o mal, enfrentar o seu inimigo. O que mais fez o rei Ezequias? Depois de sair lá do seu encontro com o profeta Isaías, ele recebe uma carta de afronta do rei Senaqueribe. Essa carta chega até ele, era uma carta de ameaças. O rei Senaqueribe fazendo ameaça ao rei Ezequias. Era uma carta de afronta, dizendo que iria tomar a cidade, dizendo que ia destruir o rei, e iria fazer muitas arruaças. O rei Ezequias pega aquela carta e entra na casa do Senhor, dobra os seus joelhos e coloca diante de Deus aquela carta de afronta. E ele clama ao Senhor, e ele busca o Senhor em oração. E é isso que você tem que fazer. Não sei o que está te incomodando, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu não sei se é um problema financeiro, uma dívida que você tem que quitar. Não sei se é uma enfermidade, de repente você fez um exame e foi constatado uma enfermidade. Não sei se você está procurando um emprego, tem um currículo para levar a uma empresa. Eu não sei o que está passando com você. Às vezes você está até mesmo com medo desse coronavírus, quando vê principalmente os boletins diários da prefeitura da sua cidade. Mas eu gostaria de dizer a você, faça como o rei Ezequias. Pegue aquele currículo, pegue aquela conta, pegue aquele exame, pegue aquele boletim que tem afrontado você, que tem perturbado você, que tem tirado o seu sono, e coloque na presença de Deus. Conforme o apóstolo Pedro disse, lance sobre ele toda a sua ansiedade, fazendo com que ele cuide de você. Deus cuida de você. O próprio apóstolo Paulo fala que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas devemos fazer as nossas petições. Isso está lá no livro de Filipenses. Ore, coloque diante de Deus a tua prece, coloque diante de Deus a tua queixa, o teu sentimento, coloque todos os seus temores diante de Deus em oração. Ore, clame ao Senhor, entra lá no teu quarto e ore, clame ao Senhor, coloque o teu problema diante do Senhor. Assim como Ezequias colocou aquela carta de afronta na presença de Deus, você deve colocar o seu problema na presença de Deus em oração. Ore, porque muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Ore, porque não existe uma arma maior do que a oração para enfrentarmos as nossas aflições. Se você vê que as tuas possibilidades já se esgotaram, você que não sabe o que fazer porque não há nada humanamente possível a ser feito. Muitas vezes o médico desengana aquela pessoa que está com uma enfermidade grave. Não há nada o que fazer. Muitas vezes os políticos estão dizendo, nós não sabemos o que fazer. Mas Deus sabe o que faz. Quando as possibilidades humanas chegam ao fim, começam as possibilidades de Deus. E Deus, Ele tem todo o poder. Não existe impossível para Deus. Não existe nada difícil para Deus. Ore, e você vai ser abençoado.
O que fazer quando os inimigos estiverem diante dos nossos muros? Confie, porque o Senhor vai livrar você de todo o mal. É o que nós vamos observar nesse capítulo 19, a partir do versículo 32. Depois da oração que o rei Ezequias fez, Deus vai dar a resposta a ele, dizendo: da mesma maneira que o rei Senaqueribe chegou com os seus exércitos, ele vai embora. Eu vou defender a cidade e nada vai acontecer com vocês. Isso está nos versículos 32 a 34 desse capítulo 19. Deus disse: eu vou defender a cidade, nada vai acontecer, os inimigos vão voltar para de onde vieram, vão voltar atrás, porque eles não vão fazer mal ao meu povo. É o que Deus disse. Da mesma forma, Deus vai fazer com você. A Bíblia fala que o justo viverá pela sua fé. A Bíblia fala que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz: crês e verás a glória de Deus. Nós temos que ser guiados não pelas fake news. Nós não temos que ser guiados pela mídia. Nós temos que ser guiados pela palavra de Deus e pelas promessas do Senhor, porque só Deus não pode mentir. A mídia mente. Os políticos mentem, muitos mentem, mas Deus não mente. Confie nas promessas do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir todas elas. E qual foi a promessa que Deus fez para o rei? Eu defenderei a cidade. E essa é a promessa que Deus faz para você. Deus vai defender a sua casa. Deus vai defender a sua vida. Deus vai cuidar da sua família. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste que se propaga nas trevas, da mortandade que assola o meio-dia. E vai te livrar do terror noturno. É o que diz o Salmo 91. Você está escondido no esconderijo do Altíssimo, e certamente você poderá descansar à sombra do Onipotente. Deus vai cuidar de você. Confie nas promessas do Senhor, porque você vai ver que Deus não falha. E finalmente, o que fazer quando os inimigos chegarem nos nossos muros? O que você deve fazer é acreditar e ter certeza da vitória. Eu não sei como vai terminar essa pandemia, mas eu sei que vai terminar. Eu não sei quando é que Deus vai começar a agir para te livrar, mas eu sei que Deus vai agir e vai te livrar. Diz a palavra de Deus que quando Deus falou para o rei essa palavra, ele foi para sua casa, ele dormiu, e à noite o Senhor invadiu, através do seu anjo, o arraial, o acampamento dos exércitos assírios, dos exércitos de Senaqueribe. E foram feridos naquele dia todos aqueles soldados, e eram 185 mil, diz a partir do versículo 35 até o 37. O rei, desesperado, entrou no templo do seu Deus, o Deus Dagom, e ali ele foi ferido e morto pelo seu próprio filho. É o desfecho dessa própria história. Os inimigos caíram por terra. Os inimigos foram desbaratados. Os inimigos foram vencidos. Deus protegeu a cidade. Deus guardou o rei. Deus deu segurança ao povo. E Deus deu vitória para a cidade de Jerusalém. E assim Deus vai fazer comigo, Deus vai fazer com você. Não importa quantos são as milícias desses vírus, não importa o quanto ele tem assolado a muitas pessoas, mas eu tenho certeza absoluta, se você confiar como o rei Ezequias confiou no Senhor, se você fizer o que o rei fez, com toda certeza, Deus vai te abençoar. Eu acredito nisso. Você acredita? Com certeza. Se você acreditar, pode ficar tranquilo que Deus vai te guardar e te livrar de todo o mal. Porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.
Amém?